E uma das coisas que acontece muito é que a gente embola tudo no mesmo saco, às vezes faz compra para você e faz compra para o negócio, e acha que depois você vai com calma separar. Você vai nada. Aqui, ó. Você não está conseguindo ver o lucro. O negócio, quando a gente monta, não tem praticamente nenhum desafio. É só você ter dinheiro. Só que quando você entra, abre as portas, você fala, e aí, né? E muita coisa fica para trás, né? A gente negligencia a ficha técnica, porque se eu não faço ficha técnica, como é que eu vou saber o custo? Seja uma pequena porção de bolinho, qualquer coisa. A gente precisa entender quanto que esse prato está me agregando, né? Ou quanto que esse prato está me dando prejuízo. E às vezes no mix de cardápio que nós temos ali, tanto no buffet, que você tem que fazer com um cardápio inteligente, né, para você não perder muito, porque não dá para você também colocar só filé mignon, você tem que ser criativo nisso, como no à la carte, que você tem que também ter um porcionamento justo para entregar para o cliente. O meu parmegiano é individual, executivo, é X valor. Meu parmegiano é para 2, 3 pessoas, você vai ser justo para 2, 3 pessoas. O que você não pode é entender que você colocou ali 200 gramas de molho e está pagando para vender. E às vezes os pratos que mais saem são os monstrinhos que estão te levando para o buraco. Porque o pastel ele é lucrativo. Você imagina o pastelzinho ali de 40 gramas em média. Não, 40 gramas nada. Às vezes tem pastel que eu já fiz com 8, 9 gramas. Você coloca numa balança, dependendo da porção no self-service, ela vai dar baratinho para você. Então, vamos rechear, vamos pôr pastel. De tudo a gente tem que ter estratégia. Mas vamos lá. E o que acontece? O maior dos erros que eu vou comentar aqui, ó, quando a gente vai fazer uma posição dos números, quando a gente vai identificar o controle dos números de um restaurante, seja você com 2 segmentos, com um segmento só, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar as contas pessoais da empresa, até no cartão de crédito. E uma das coisas que acontece muito é que a gente embola tudo no mesmo saco, às vezes faz compra para você e faz compra para o negócio, e acha que depois você vai com calma separar. Você vai nada, não vai com calma separar nada, porque você vai esquecer, e não vai ter essa rotina de fazer essa coisa detalhada, porque na hora do caixa passa outra coisa, e você não vai saber depois nem se é para você, se foi para a empresa. Então, eu acho que no momento que a gente sai para trabalhar, a gente sai para trabalhar. E a hora que eu vou fazer compras, eu acerto a compra da empresa e depois eu passo a minha, não tem problema nenhum. Mas nós temos que entender, você já é um empresário. Se o seu negócio está bem estruturado, você pode nem ir. Não precisa nem ir naquele dia se você já tem os processos organizados. Mas é o que eu estou falando. Então, primeira coisa, separa as contas pessoais da empresa, inclusive cartão de crédito. Não compre acima de 30% da venda na semana anterior. Isso é muito importante, 30, 35. Então, por exemplo, semana passada, eu faturei durante a semana R$ 10.000. Se eu quero manter durante o mês todo um CMV de 35, por que na outra semana eu vou gastar mais 4.000? Não utilizar a empresa como um banco 24 horas. Tudo parece que é o caixa que vai salvar. Abre a caixa registradora, cata lá seus R$ 100, seus 200 para abastecer, para pagar a escola da criança, para comprar pão, para comprar carvão. Você está saqueando você mesmo, a sua empresa. Certo? Então, essas são coisas que a empresa não tem que ficar te bancando 24 horas, aquela falta de organização que vocês têm. A falta de definição de um prolabore. Por que tem aluno que nem prolabore retira, ou não sabe nem quanto retira? Então, você precisa tomar cuidado com o que você paga de INSS para você. O prolabore é o salário que o dono recebe na função que ele exerce dentro da empresa. Porque eu já vi donos querendo pegar dinheiro de multinacional, sabe? Tá ali querendo pegar R$ 15.000. Eu falei, não, onde você está tirando isso? Por isso que a conta não fecha, gente. Porque justamente você está tirando um valor acima da capacidade que a empresa tem de... Então, não é ali que você tem que trabalhar. Então, prolabore. Se você é gerente, o mercado está pagando 3.500, você quer pagar 4, tudo bem. Porque você, como dono, você só pode pegar sobre o lucro. A gente tem que nomear as pessoas certas para comprar. A gente também costuma comprar na hora numa compra preguiçosa, no mesmo fornecedor, para não perder tempo dali. E ali vocês estão perdendo tempo demais, porque R$ 1 que eu ganho de desconto, como eu sempre falo, ele é mais valioso do que R$ 1 de faturamento. Porque quando eu vendo R$ 1, eu tenho vários impostos, vários encargos em cima disso, né? São as despesas variáveis e as despesas fixas em cima de R$ 1. E quando eu ganho desconto de R$ 1 do meu fornecedor, ele está limpo. A questão financeira, ela é importante, por quê? Porque ela me dá um caminho. Então, a gente, com o financeiro em dia, a gente sabe aplicar um plano de ação. Eu sei determinar se eu posso realmente investir no equipamento, no novo, se eu posso contratar mais um funcionário.
eu posso tomar decisões mais pontuais, mais assertivas, porque eu sei que eu tenho o diagnóstico, eu estou no caminho certo, ou se eu estou no caminho errado. Será que a minha empresa está crescendo 5% ao mês? Será que ela cresce 30% ao ano? Quando eu falo de crescimento, estou falando no faturamento. E quando eu tenho um diagnóstico da empresa, eu sei se ela é viável ou inviável operacionalmente. Mas o que a gente mais é comum a gente encontrar é operação viável, porque restaurante dá lucro, gente. Operação viável e um financeiro inviável. E por que que isso acontece? Porque aqueles erros que eu citei atrás, misturar tudo, usar a empresa como banco 24 horas, tudo ela vai refletir do seu saldo de caixa. Quais são os pontos que eu quero analisar dentro da minha empresa? Se eu sou uma pizzaria, eu gostaria mais de analisar farinha, de analisar mussarela, material de limpeza, aquilo que mais esgota. E às vezes o que você acha que mais esgota não é também o que mais esgota. Então, por isso que a gente, quanto mais detalhado um plano de contas, melhor você identifica para você fazer um plano de ação, para combater os desperdícios. Plano de contas é uma estrutura organizada de categoria de despesa, certo? Quanto mais detalhada, melhor ela fica. Então, ele começa a separar, eu quero saber quanto que eu gasto de hortifruti, quanto que eu gasto de material de limpeza, quanto que eu gasto de mussarela, de proteínas, de carne vermelha, sabe? Quanto mais você detalhar. Não adianta você querer medir, eu resolvi medir o limão. Pelo amor de Deus, não é o limão que vai fazer a diferença. Na verdade, a gente tem que procurar medir, gente, o 80-20. 20% do meu esforço tem que representar 80% do meu faturamento. Ou seja, eu vou nos produtos mais caros ou nos produtos que têm mais saída. No caso de uma pizzaria, quem tem mais saída é farinha e mussarela, que são itens caros. Gestão financeira, organização e controle. Nós temos que ter um equilíbrio entre o faturamento e as despesas. As despesas variáveis é todo percentual relativamente ligado às vendas. Então, se eu vendo muito, eu pago mais imposto sobre as vendas. Se eu vendo muito, eu vou pagar com o iFood, né, o Marketplace, eu pago mais de comissão. Se eu vendo muito, eu pago mais taxas de operadoras dos cartões de débito e crédito. Se eu vendo muito, eu tenho maior participação do CMV. Maior participação, não falei maior percentual. Compreendeu? Então, despesas variáveis é tudo aquilo relacionado às vendas. Está diretamente relacionado às vendas. Despesas fixas já são o quê? Já são despesas estruturais, né, chamadas despesas operacionais, administrativas e despesas com pessoas. 100% eu vendi que é o lucro, ok? Eu tiro as despesas variáveis, me sobra, então, as despesas fixas. E as despesas fixas é tudo aquilo que eu preciso, que a minha empresa precisa, para ter uma operação eficiente. Ela precisa de contador, ela precisa de marketing, material de escritório, material de consumo, material de limpeza, aluguel, energia, gás. Entre se eu abrir as portas ou não, a conta está ali. Tirando isso, eu encontro o lucro. E aí que está morando o perigo, que várias empresas, elas não colocam o lucro depois de você tirar as despesas variáveis e as despesas fixas. Elas encontram o lucro depois das saídas não operacionais. E é quando você faz uma categoria, uma análise confusa do seu financeiro, você fala para mim que não sobra dinheiro. Aí você tem um falso diagnóstico da sua empresa, você tem um falso entendimento sobre o que realmente está acontecendo na sua empresa. E eu já vi, gente, de verdade, eu já vi vários DREs, que é demonstrativo de resultado no final do mês errado. A gente não precisa consultar ao final do mês o número que o contador fala assim, olha, eu fiz uma distribuição de lucro para você aqui X, com uma despesa extra, você está lucrando 7%. Isso que vocês tenham um software muito bom, uma automação bacana, eu quero que vocês entrem em contato com esses números. Eu quero que vocês façam a lição de casa, é isso, é entrar em contato com os números e ver de perto que o jogo muda. Não é pegar resultado da impressora lá e ver o resultado e nem saber como está ocorrendo esse percurso aí. Você não vai entender, analisar e não vai conseguir sequer agir. Se eu não sei aonde está o erro, como é que eu vou agir? Aí o que acontece? Aí você foi lá e tem alguns pagamentos em atraso, fez retiradas pessoais fora do Prolabore, fez um investimento de um equipamento, fez um empréstimo ali pessoal, colocou no nome da empresa ou fez um próprio aporte. Aí você vai tirar, você olha lá o fluxo de caixa e analisa se ele está positivo ou ele está negativo. E, na verdade, gente, as saídas não operacionais, o que significa isso? Significa que são coisas que não dependem da minha operação. E é quando eu falo que não depende da minha operação, porque quando isso aqui
Quando isso aqui, ela entra no cálculo da diluição do lucro, a pessoa fica desesperada. E por que ela faz isso? Porque ela está comprando equipamento, ela está comprando utensílios, ela está contratando pessoas. Você tem uma equipe lá desorganizada por falta de processo, aí grita um que grita mais alto, fala para contratar uma ajudante para lavar a louça, você vai lá e contrata. Aí ela fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo de limpar aqui, eu quero uma faxineira, você vai lá e contrata. Tudo porque vocês têm processo, só vocês não registram. Eu preciso entender tudo que eu pratiquei durante a operação do mês, naquele determinado período. Para isso, eu gosto muito de separar pratos, alimentos de bebidas. Porque se eu separo o que eu vendo de alimentos e o que eu vendo de bebidas, e na hora do CMV, o que eu compro de alimentos e o que de matéria-prima e o que eu compro de fornecedor de bebidas, eu consigo ter um CMV separado. Repassa cerveja, repassa Coca-Cola. O que vai acontecer, gente? Você vai ter um CMV com certeza de 45%, 50%. E não adianta querer trabalhar em cima disso. Você vai ter que trabalhar com o fornecedor e ter muito cuidado para ninguém engabelar vocês aí na hora de não marcar na conta do cliente, ou eles terem um consumo próprio disso. A venda de pratos desse cliente foi de 10.201 no mês de agosto. A venda de bebidas foi de 95.234,51. André, mas como que ele fez essa separação? Bom, gente, vocês devem ter uma automação, mas eu também vou compartilhar com vocês um fluxo de caixa. Eu coloco que eu vendi isso aqui, ele me dá o resultado de 305.436,16. Pedidos realizados com fornecedores de matéria-prima, os pedidos, olha que diferença. Quando eu faço um pedido dentro do mês, é porque eu vou usar esse produto, não é? Se eu fiz a contagem do estoque, isso a gente vai falar em outra aula do CMV, se eu tenho toda a apuração do CMV, o que eu tenho? Eu sei que eu tenho os pedidos realizados com fornecedores. A gente está querendo ver aqui, não os pagamentos, mas os pedidos, aquilo que a emissão de nota. Interessante, gente, se vocês estão comprando carne num mês e pagando no outro, isso também não vai gerar dentro, sabe, de você fazer uma análise. Será que você está empurrando, sabe, qual que é a real finanças aí do seu negócio? Quer dizer que se o mês que vem você não abrir as portas por alguma coisa, você ainda tem fornecedor para pagar. Então, vai um conselho, se vocês puderem comprar e pagar dentro do mês, vocês vão ter olha, vai ser lindo, vai ser bonitinho, vai ter um financeiro bem estruturado. Mas vamos lá, então eu coloco aqui pedidos realizados para não confrontar com a ideia do que eu estou falando. E ele foi lá e gastou 72 mil, né? Fez 72 mil de pedidos com matéria-prima. Pedidos realizados com fornecedores de bebida, 30.900. Automaticamente, ela já me mostra percentual de CMV. Aqui, ó, percentual do custo da mercadoria vendida com alimento, 34. Percentual do custo de mercadorias vendidas com bebidas, 32%. Esse CMV, ele está correto? Não. Ele está te dando um percentual, porque eu vou te dar uma segunda oportunidade de você encontrar seu CMV, que vai ser por média ponderada dos meses. Quando eu comprei 72 mil, meu estoque não estava zerado, gente. Então, com certeza, eu comprei 72 mil, como eu também posso não ter usado todos os 72 mil, que também sobrou lá no estoque no final do mês. Então, quando eu falo para vocês assim, nós temos que contar o estoque para poder apurar o CMV com mais exatidão, não adianta a gente colocar aqui e achar que 32 está bonito, porque não está. Só que eu prefiro que vocês continuem fazendo assim para ter uma média no final do ano do que não fazer. Só que eu gostaria que vocês fizessem. Portanto, eu estou dando aqui um percentual para vocês analisarem, porque isso pode dar muito acima também. Nesse exemplo aqui está dando 32, 34. O DRE, então, entenda, eu separei a bebida da comida, se você quiser colocar tudo junto, pode, mas eu não recomendo, porque eu quero saber aonde eu posso mexer. O único percentual que eu posso mexer para trabalhar é o CMV. Eu paguei de comissão para o delivery 3.852. Aí eu paguei de taxas de maquininhas de operadora débito e crédito, debitaram mais 1.785. Aí o imposto sobre a venda foi de mais de 12.200. Você imagina que isso tudo que eu estou falando aqui são o quê? Despesas variáveis. Porque eu não pagaria a comissão de delivery se eu não vendesse, eu não pagaria taxas de operadora se eu não vendesse, eu não pagaria imposto sobre as vendas, como diz aqui que é imposto sobre as vendas. Então, tudo isso aqui vai me reduzir do quê? Dos 305. Eu faturei 305 mil. Eu comprei os produtos para eu trabalhar, que deu na faixa deu 120.738, só de despesas variáveis.
E agora, da dedução, me sobra 184.698 de margem de contribuição. Por que ela chama margem de contribuição ou margem bruta de lucro? Porque ela contribui para o resto do que eu preciso agora. Eu vendi, eu tive que pagar pelo tudo que eu vendi. Pronto, matou. Só que aí a minha empresa tem que sobreviver, que é chamada despesas fixas. Agora eu vou deduzir lá tudo que eu tenho lá. Salário fixo 32.580, encargos 13º e provisão. Gente, isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Quem é que aqui deixa um fundo de reserva para pagar 13º, para pagar uma rescisão de contrato, para pagar qualquer eventualidade com o funcionário? Poucas pessoas fazem isso, gente. Chega em novembro, já começa a piar. Mas não pensa no outro dia. Brasileiro, acho que é brasileiro, não pensa no dia da manhã. Não faz um fundo de caixa, né, um fundo de reserva, não faz uma provisão de 13º, se precisar de uma rescisão de contrato. E aí pega todo mundo e começa Eu já vi empresa, gente, que todo mês estava lindinho, né? 480, 530, 420, estava na média lá. De repente, liga a pessoa do financeiro para mim e fala, André, você não sabe, estou preocupado, o que aconteceu? Eles estão negativos 35 mil. Eu falei, oi? Você deve estar de gozação comigo, né? Como assim? Isso tudo é que no caminho, durante um ano, foi atropelando, sabe? Estava com falso positivo ali, porque as contas chegam para pagar, gente. Aí coloca 1.200 de bonificação todo mês, que a bonificação entra muito nessa parceria de liderança e equipe. Cara, se não valorizar, ele sai da sua empresa para fazer Uber e vai ganhar mais. Então, eu acho que a gente pode considerar 24%, 26% dentro da média, mas o que você tem, de novo, eu vou repetir, que você tem que tomar atenção, se você quer ser empresário de gastronomia no ramo, vai entender de CMV e vamos trabalhar para que ele caia. Quanto menor o CMV, mais me sobra o quê, gente? Margem de contribuição. Vocês entenderam a sacada aqui, ó? Se eu tenho uma venda de 100 mil, se eu tenho que pagar os impostos que eu não vou sair, não adianta, a não ser que você não queira pagar imposto para o governo. E eu já vi também restaurantes trocando CNPJ todo ano, a não ser que vai arrumar o contador deles. Mas se tem que pagar, gente, paga. Se, olha, eles pagam todo mundo. Eles tiram pro labore de 15 mil, tira a retirada toda semana para se divertir com as fiaradas, não está nem sabendo se a empresa está boa, se ela não está. Aí chega a hora que vem um boleto lá de 7 mil reais para pagar, ou 22 mil para pagar de imposto sobre as vendas, ele fala assim, deixa esse aí que eu vou pagar o jurinho depois. Faz alguma coisa, mas não deixa isso sem pagar, porque vai virar uma bola de neve. Então, quer dizer, se eu coloco o CMV, quanto mais um CMV baixo aqui, mais me sobra na margem de contribuição. Porque chegou na margem de contribuição, eu tenho que pagar as pessoas, tenho que guardar um fundo de caixa, aí eu tenho que guardar também para os uniformes. Sobra 60%, ainda que tá bom. E quando sobra 45%, 40%, e é aí que você tem que tomar atenção nisso. A única coisa que depende de mim é o quê? O CMV. Por isso você tem que saber comprar bem, cotar bem, receber bem, armazenar bem, manipular bem. Aí eu fui lá, coloquei todas as... Aqui você só vai preencher. Eu deixei esse espaço em branco, que era preencher mais alguma coisa, tá? Cheguei aqui na infraestrutura e comecei, né? Pagando água, aluguel, se tem para pagar aluguel de equipamento, se tem aluguel de máquina, se tem assessoria jurídica, combustível, consultor, se tem contador, descartar, se tem energia elétrica, internet, gás, material de escritório, material de limpeza aqui, 45 litros de detergente com a máquina de lavar, com a material de limpeza lá, com tudo. Quando a gente começou a perceber isso, opa, mas reduziu bem. Agora eu não gosto de falar um número que eu não lembro. Mas reduziu muito. Eu tenho que pagar gás, eu tenho que pagar contador, administração, eu tenho que pagar tudo. Mais umas linhas para vocês poderem acrescentar. Sobrou um saldo de caixa de 94.712,15. Só que aí, o que acontece? Nesse cenário lindo, né? Que é um cenário lindo. O que acontece? Ele tem lá parcela de empréstimo bancário, comprou um carro, meteu no nome da empresa e está lá. Fez umas retiradas pessoais, às vezes, quando ele sabe que é 3 mil. Aí foi lá, investiu num negócio, fez alguma coisa de comprar uma bancada, comprou uns equipamentos. E aí isso aí altera, porque isso não faz parte da operação dele. E assim, por isso que a gente fala, pô, a minha empresa ela é operacionalmente viável, mas financeiramente ela está inviável. Gente, acredite, eu já peguei esse saldo de caixa aqui, esse resultado financeiro, com o resultado financeiro com menos 7 mil, menos 15 mil, e a pessoa tinha dinheiro no caixa, mas ela tinha dinheiro no caixa do mês que estava seguindo, não do mês passado. Se você colocar isso aqui para fazer um diagnóstico da sua empresa e isso aqui der negativo, caramba, você está fazendo totalmente um diagnóstico errado da sua empresa, metendo pés pelas mãos.
E isso, gente, é o que mais acontece. E sabe o que acontece quando vocês não negociam com ninguém e nem faz cotação? Que vocês poderiam cair. Cheguei numa pizzaria que ela estava sobrando 24 mil, no outro mês sobrou 36 mil, que ela nunca tinha visto esse número. Mas ele estava lá, não fui eu que criei ele. O que, que eu fiz? Tinha controle de nada, de nota, de nada, que entrava, que saía. Terminava o mês com estoque de mais de 30 mil reais, para que terminar o estoque com mais de 30 mil reais. Só que o cara estava que nem um doido correndo atrás de dinheiro no banco. Não faz, você entendeu? Porque era mais fácil ele correr atrás do gerente do banco ou ele ficar 30 dias trabalhando com o estoque dele. Você vem aqui, ó, em lançamentos diários. Esse lançamento diário, você vai pegar o mês referente, né? Ah, vou pegar aqui. Nós estamos em outubro. E nós vamos lançar. Ah, hoje é dia 1º de outubro. O que eu fiz hoje no 1º de outubro? Tudo que você fez, gente. Eu vendi no salão, eu vendi 2 mil reais. Aí eu vendi no delivery, com comida, tá? Eu vendi mais 1.500 reais. Aí no dia 10, no dia 1º mesmo, eu fui lá e vendi bebidas em geral, vendi 700. Tá vendo que tá entrando aqui, ó, tá entrando dinheiro. Aí, chegou no final da tarde, que eu sempre faço pagamento, eu comecei a aluguel de equipamentos, que eu deixei ali uma máquina de lavar de 500 reais, uma máquina de café. Paguei o contador também, 400 reais. É uma planilha simples para você ter contato, porque eu precisava dessa planilha para eu fazer para os meus clientes lá atrás, para eu entender o que eu podia falar para ele. Porque chegava cliente me ligando e falava assim, Andréia, eu estou com vontade de contratar um pizzaiolo e pagar 5 mil para ele. Eu estou dando um exemplo muito de pizza, que eu trabalhei muitos anos com pizza, mas como é que é gestão? É gestão até de açaí, gente. E eu falava assim, mas como é que eu posso te falar se é deve ou não? Porque eu não vi, sabe, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o seu DRE, a gente não faz um fluxo de caixa. Isso aqui, a gente vai olhando aqui, pode até colocar no primeiro do início do mês aqui, ó, o saldo inicial, ó, tá vendo? Saldo inicial, fundo de caixa. Eu posso consultar meu banco e colocar lá que eu tenho 8.900 reais. E vem aqui, e ele me dá o plano de contas que está sendo preenchido automaticamente. Porque eu vou conseguir ver de mês a mês qual está sendo a minha evolução. Por que eu, por exemplo, estou com o mesmo faturamento de 200 reais, 200 mil, e eu estou gastando mais com material de limpeza? Por que eu ando com faturamento com média de 190 a 210 mil e anda me aumentando muito o freelance? Essa série de coisas, mas eu preciso ter esse olhar, essa visão 360 para o meu negócio. Mas isso aqui você não vai preencher de jeito nenhum, que ele se preenche automaticamente. A única coisa que você tem que vir é aqui, ó, lançamento diário, ir no mês e contar a sua história aqui no mês para mim, no dia. Gente, não dura 10 minutos. Se você pegar os boletos, separar naquela pasta Z, pegar os boletos para pagar, ficar lançando aqui, para que depois, quando você começa a olhar de perto os resultados, é lindo. Consolidação de resultados, que é um pequeno DRE do seu fluxo de caixa, ou seja, aqui já entrou pagamento, entendeu? Enquanto lá no DRE entrou a consolidação de resultados, que deveria ser a mesma coisa, que eu espero que sejam os mesmos números, e se for, eu acho lindo que você pode fazer isso aqui diretamente, mas lá você vai fazer mais minuciosamente, que tem que fazer mesmo, ele já vai te mastigar muita coisa aqui. Controle de contas a pagar. Gente, isso aqui é um lembrete para você também ver o seguinte. Se eu colocar aqui água, que ela tem um vencimento 14/10/25, ela começa a me apontar aqui que está nos próximos dias de você pagar. Quando eu pago, eu coloco aqui sim, e ela já põe pago. E aqui te dá uma provisão, total de contas a pagar e contas pagas. Uma boa empresa com a solidez que ela pode ficar despreocupada é se ela ter todas as despesas fixas dela vezes 6 meses. Sabe aquilo tudo que a empresa fechada ou aberta, você tem que pagar, honrar os compromissos que chamamos de despesa fixa. Se você tiver aquilo guardado no banco vezes 6, fora o fundo de reserva que você faça dos funcionários, daquela rotatividade, porque não tem coisa mais triste para mim, como né, para eu poder fazer um bom trabalho, é quando eu chego dentro da empresa e eu olho, poxa, aquela pessoa está contaminando, ela é boa de serviço, ela está contaminando e eu não posso mandar embora porque não tem caixa para mandar embora, é terrível. Cara, isso é uma ladeira, isso é mergulho é se jogar em queda livre. Se você não quer cair no abismo, não ande em volta dele. Só que é muito desafiante, nós não estamos vendendo roupa. Nós somos uma empresa que produz, que fabrica, que presta serviço, que atende cliente, nós somos uma complexidade absurda. E olha só,
Quando a gente está aqui falando de aula de finanças, já entramos com o CMV, já entramos com o inventário, porque é uma complexidade. Não dá para falar de uma coisa se não fala da outra. É uma engrenagem que é que nem um carro. Se você deixa uma bomba ali estourada, ou uma mangueira estourada, ele não vai funcionar bem. Ele vai te consumir mais gasolina. Se você não olhar para a sua equipe como seres humanos que precisam, às vezes, de atenção, de um conforto, de um aconchego, de um amparo, às vezes as pessoas precisam disso, que é o que mais está faltando. As pessoas vão ficar cada vez mais carentes nesse mundo, porque a gente só está lidando com máquina.